Bom, agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor com nosso amigo Tairone. Corre aqui, de pé, todo mundo. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Corre aqui, Tairone. Queridos, não sei se vocês sabem, mas aqueles que frequentam a célula sabem um pouquinho do que foi que o Senhor plantou em nosso coração quando escolheu o tema Linkados, né? E hoje o Tairone está com a missão de fazer essa primeira parte. Eu convido aqui a pastora Paulina, ela vai estar orando pelo Tairone, entregando a vida dele ao Senhor. Corre aqui, pastora. Aleluia! Quem está alegre aqui hoje? Cadê a animação desse povo? Já foi fogo, né? Já foi celebração, alegria. Agora a palavra de Deus vai ser o fogo descendo, amém? E vamos orar por esse homem de Deus, amém? Quem vai crer aqui que vai ser uma palavra poderosa? Amém! Vamos as mãos para ele, impor todo mundo, amém? Pai amado, Pai santo, meu Deus, nesta hora, Senhor, entregamos a vida de Tairone nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus amado, obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor trouxe aqui em paz e o Senhor vai levar em paz para a casa dele, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que seja uma palavra poderosa, Senhor, que ele aqui é um vaso usado pelo Senhor, meu Deus. Obrigada, Jesus querido, por essa vida tão preciosa, Senhor. Pai amado, que o Senhor revele, meu Pai, a mensagem, meu Deus, pérolas preciosas através da vida dele, Senhor. Que cada jovem aqui venha ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor, meu Pai. Que a unção do Senhor, meu Deus, seja derramada, Senhor, sobre a vida de Tairone agora, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai amado, obrigada por esse vaso, Senhor. Obrigada por essa vida tão preciosa, Senhor. Pai amado, que ele vai ser usado nesta hora, Senhor. O Espírito Santo do Senhor vai usá-lo tremendamente, poderosamente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Vidas aqui, Senhor, vai ouvir, Senhor. Vai ser tocada, transformada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós cremos, meu Deus, que vidas que entraram aqui não sairão mais as mesmas, Senhor. Não sairão mais as mesmas, Senhor. O Senhor, meu Deus, vai tocar cada vida, cada jovem, Senhor, nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Porque nós cremos, meu Pai. Nós cremos no poder do Espírito Santo do Senhor. Nós cremos, meu Deus, que essa conferência, meu Deus, muitos jovens, meu Deus, oraram, Senhor, clamaram, Senhor, muitas vidas. Os intercessores, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós cremos, meu Deus, que será uma noite abençoada no poder de Deus. Meu Deus, abençoa, meu Deus, a vida de Tairone cada dia mais. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia! Shalom, queridos! Eu fiquei impactado ali quando eu entrei ali, os irmãos perguntaram, como é que você quer ser cumprimentado? Paz do Senhor, graça e paz, shalom, louvado seja Deus. Tem para tudo que é gosto, para tudo que é jeito. Meus irmãos, ao mesmo tempo que eu estou muito honrado de estar aqui com vocês nessa noite. 1 minute, please. Louvado seja Deus. Ao mesmo tempo que eu estou muito honrado, irmãos, com o convite de estar aqui com vocês, eu também percebo a responsabilidade que é estar aqui nesse lugar. Eu não sei quem sabe aqui, mas eu conheço essa igreja de muitos anos. É um lugar que eu aprendi a amar o pastor dessa igreja, um cara que eu tenho um apreço muito grande por ele. E por aquilo que Deus faz
aqui ainda nesse lugar, e pelas grandiosas coisas que Ele tem feito nessa cidade, por aquilo que Ele vai fazer ainda. Amém? E essa conferência já tem sido poderoso desde os momentos que nós começamos a ver as publicações desse pessoal da mídia aqui Vocês poderiam dar uma salva de palmas para esses irmãos aqui da mídia? Meus irmãos, que equipe de mídia é essa? Deus seja louvado pela vida de vocês. Power de Deus. Mas, meus irmãos, eu quero refletir com vocês nessa noite a respeito de uma palavrinha apenas, que se chama integridade. Quando eu recebi o convite do nosso irmão Elias, eu fiquei pensando a respeito disso e foi automático. Eu estava num período lendo as escrituras a respeito disso, sobre integridade. E a palavra que veio foi integridade. Então, irmãos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 50. Você pode fazer isso. Quantos têm expectativas no Senhor nessa noite? Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós estamos na sua presença, Senhor, e nós não podemos esconder absolutamente nada. Todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor, Pai. E nós queremos a tua boa porção, Pai. Porque do Senhor, o Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação de mudanças. Do Senhor que vem toda boa dádiva, todo dom perfeito. Do Senhor que vem a palavra correta e precisa para o nosso coração, Senhor. E é isso que nós queremos nesse lugar. Para ouvirmos aquilo que o Senhor deseja, que saibamos. Não apenas aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor sabe que precisamos, Pai. Bendito seja o teu nome. Nós te damos a honra, o louvor e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Gênesis no capítulo 50, no versículo 15, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 21, a Bíblia diz assim. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz assim, irmãos: vendo então os irmãos de José, que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos seus servos, os servos do Deus do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. E assim José os consolou e falou segundo o coração deles. Meus queridos, quantos conhecem a história de José? É brincadeira, né? Perguntar quantos conhecem a história de José. Nós sabemos muito bem a história de José. Um jovem, obediente aos seus pais. A Bíblia diz que prontamente, quando José ouvia um mandado do pai, ele prontamente obedecia o seu pai. Mas um jovem sonhador também. Deus já estava trazendo sonhos para o coração de José. Talvez não com muita sabedoria para contar todos os seus sonhos para as pessoas que não estavam preparadas para aquilo. Mas o fato, irmãos, é que José passou a ser odiado pelos seus irmãos. E intentaram mal contra José. Tentaram tirar a vida de José. Mas Deus tinha um plano poderoso
por todas aquelas coisas que estavam acontecendo com ele. E é justamente no final da história de José, meus irmãos, que eu quero refletir com vocês a respeito de integridade para que Deus possa cumprir propósitos e destinos nas nossas vidas. Aleluia! Porque Deus ama relacionamentos. A Bíblia está repleta de relacionamentos. Nós temos uma diversidade de casos, situações. Por exemplo, Davi e Jonatas, uma amizade inquebrável. Ruth e Noemi, uma lealdade e uma dedicação mútua. Abraão e Sara, uma perseverança. Jesus e os seus discípulos, uma entrega sem reservas. O jovem rico e o seu pai, perdão e restauração. Paulo e Silas, uma fé inabalável. Uma resiliência maravilhosa. Então Deus, queridos, Ele se interessa por relacionamentos. E eu creio que o primeiro modelo perfeito de relacionamentos que nós encontramos nas Escrituras Sagradas é quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis e vemos como é que era o relacionamento ininterrupto, sem falhas. O Wi-Fi não caía na relação entre Deus e o homem. E a mutualidade que havia no relacionamento entre o homem e a mulher. Ali para mim é o exemplo perfeito de relacionamento. Mas nós sabemos, queridos, que o pecado ele derruba a conexão. Nós sabemos que o pecado ele interrompe essa conexão que havia com o Senhor. E meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O nosso Senhor, Ele é um grande técnico de TI para restaurar relacionamentos. Sabe? Ele é o mais top. Tem algum técnico de TI aqui? Tem algum aqui? Se tiver, me perdoe, querido, mas eu conheço alguém que é superior a você. O nosso Senhor, queridos, o nosso Deus, o nosso amado Pai, Ele é o Todo-Poderoso. Meus irmãos, não existe um relacionamento saudável sem essa integridade que o Senhor gera no nosso coração. E esse Senhor, que Ele é, como eu estou denominando, um grande técnico de TI, que restaura as conexões caídas, Ele é poderoso para dar o diagnóstico perfeito. Amém? Ele é poderoso para dar, Ele é poderoso porque Ele tem conhecimento profundo. E Ele faz uma nova configuração se for preciso. Ele não apenas faz uma gambiarra como nós brasileiros somos fãs em fazer algumas coisas, mas Ele faz novas todas as coisas porque Ele é poderoso, meus irmãos. Mas existe algo, irmãos, que nós precisamos nos atentar a respeito dos relacionamentos, que é essa palavrinha que eu comecei falando para vocês a respeito de integridade. E aí eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Quantos de vocês aqui já confiaram em alguém e foi decepcionado? Não precisa levantar a mão porque senão vai bater recorde, né? Quantos aqui já tentaram ser verdadeiros, mas foi zoado? Caramba, eu fui verdadeiro com aquela pessoa, mas ela zoou da minha cara. Quem aqui já teve um amigo e que largou você no momento que você mais precisava? Alguém se identifica com essas perguntas? Alguém aqui já se isolou por medo, por exemplo, de se machucar novamente? Eu tenho uma história que aconteceu comigo, eu vou contar para vocês aqui em primeira mão. Há muitos anos atrás, tinha um irmão, hoje ele já está com o Senhor. A igreja que eu congregava antes, ela tinha janelas de alumínio no corredor. E naquela ocasião, estava a mãe do nosso pastor sentada em uma das cadeiras, próximo de uma janela. E estava muito calor, naquela época nós não tínhamos ainda ar-condicionado. E o irmão estava passando naquele corredor e a senhorinha falou para ele assim: irmão, abre essa janela para mim, por favor. Meus irmãos, vocês não acreditam o que foi que ele respondeu para aquela senhora, para a mãe do pastor da igreja. Exatamente, ele falou assim: ô minha irmã, a senhora levanta e abra. Meu irmão, me subiu uma ira quando eu vi um negócio daquele. Eu estava sentado umas 2 fileiras atrás dele. E eu disse: não estou vendo isso não. E Senhor, eu vou voar no pescoço dele. E aí eu levantei, né? Com a ira santa, abri a janela. E a partir daquele momento, meus irmãos, eu não conseguia mais olhar para aquele irmão com o mesmo amor que eu tinha por ele antes. Toda vez que eu olhava para ele, eu tinha raiva. Eu não acredito que você não abriu a janela para a irmã. E era a mãe do pastor. Mas, irmãos,
Aconteceu algo que eu pensava, não, mas eu não posso permanecer com esse sentimento no meu coração. Eu não posso porque vai me fazer mal, vai me matar, isso vai me matar algum dia. E sabe o que foi que eu fiz? Eu procurei o que era que eu tinha de mais valor. E não era muita coisa não na época, eu tinha um terno, que já estava bem batido, mas era o que eu tinha de mais valor. Eu disse, eu vou presentear aquele irmão com esse terno, para poder quebrar o que está no meu coração. E aí eu fiz isso. Eu cheguei para aquele irmão e falei, irmão, eu tenho um presente para dar para você. E vocês acreditam que isso foi a cura para mim? Ele nunca soube que um dia eu vi a atitude dele e que aquilo machucou meu coração e que aquilo me deixou irado contra ele. Ele nunca soube disso, irmãos. E pouco tempo depois ele partiu. E eu fiquei pensando, Senhor, que coisa maravilhosa, porque eu nem precisei falar para ele. Mas o Senhor encontrou uma forma de me liberar daquela carga emocional, daquela raiva, daquela ira. O Senhor é poderoso, irmãos, para fazer essas coisas maravilhosas. Porque um relacionamento saudável, ele não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. Sabe, eu não poderia esperar uma atitude daquele jovem. Nós éramos muito jovens na época. Eu ainda sou jovem, viu? Só para deixar claro, eu ainda sou jovem. Eu não poderia esperar uma atitude dele para comigo. Mas eu precisava liberar, eu precisava perceber o que Deus estava fazendo no meu interior, para que eu mesmo fosse liberado daquela situação, daquele sentimento ruim. Aleluia. Porque, meus irmãos, essa falta de integridade em nós, ela estraga os nossos links. Vamos colocar assim, já que nós estamos aqui numa noite de linkados, uma coisa bem tecnológica. É isso que vai acontecer se nós não formos íntegros. Os nossos relacionamentos, eles serão quebrados. Porque sem a integridade, queridos, nascem amizades por interesse, namoro com mentiras, caminhada cristã com hipocrisia, amizades que só funcionam online. A gente não tem a coisa verdadeira, sabe? Não há. Mas com a integridade, queridos, nós temos confiança, nós temos um ambiente seguro, nós temos cura. Como esse ambiente propício nessa noite que o Senhor está fazendo coisas grandiosas no nosso coração. Esse é um ambiente propício para a cura, porque é um ambiente seguro, um ambiente saudável. As conexões aqui são reais, amém? As conexões que o Espírito Santo gera são reais. Quando nós lemos, eu não vou ler todo o texto, mas em Efésios, no capítulo 4, do versículo 25, se você fizer a leitura, Efésios capítulo 4, do versículo 25, até Efésios capítulo 5, no versículo 12, meus irmãos. Você vai ver que Paulo apresenta uma lista gigantesca de coisas que entristecem o Espírito Santo, de coisas que são concupiscências do mundo, e que aquelas coisas, elas identificam os filhos da desobediência, sobre os quais a Bíblia diz que virá a ira de Deus, irmãos. Mas deixa eu falar uma coisa para você, mais uma. É nesse ambiente que o nosso caráter é forjado. É quando essas coisas acontecem para nos desafiar e também para revelar onde está o nosso coração, que o Senhor está querendo achar e gerar em nós integridade. Cada decisão de obedecer a Cristo, subjugar a nossa própria vontade, rejeitar o pecado, é como adicionar pedrinhas à nossa vida, irmãos, até que nós venhamos nos tornar uma pedra lapidada por Cristo Jesus, valiosa. Aleluia. Então as nossas experiências, os nossos relacionamentos, as decepções, as feridas que nós um dia tivemos, ou se há alguém aqui vivendo essas coisas, eu quero dizer para você que elas não têm a finalidade de destruir você, de matar você, mas ela tem a intenção e o propósito de gerar integridade no seu coração. Elas servem, essas marcas que às vezes acontecem, queridos, elas são para nos fazer perseverar na verdade. Porque quando tudo está bem, é maravilhoso manter relacionamentos, é ou não é? Quando não tem aquele olhar que a gente pensa assim, mas que olhar foi esse para mim? Quando não tem aquela
aquela fala, aquele diálogo com aquele tom que você percebeu. Não, esse tom não é o tradicional. Quando essas coisas acontecem, elas não vêm para nos destruir. Elas vêm para que nós possamos enxergar a oportunidade que o Senhor está nos dando de nos tornarmos cada vez mais íntegros. Aleluia. Porque a integridade, queridos, ela é a base de toda relação saudável, de toda conexão saudável. É a integridade. Porque sem a integridade surgem traições, amizades tóxicas, relacionamentos descartáveis, fofoca, dependência emocional, isolamento, desconfiança. E o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele nos diz que nós precisamos fugir dessas coisas. Ele nos orienta para que nós venhamos parar de fingir, cuidar do que nós falamos, abandonar o nosso ego, tratar os outros com verdade e graça. E perceba, queridos, essas coisas começam em nós, não começam no outro. Você não pode esperar que o outro tenha que dê o primeiro passo. O primeiro passo tem que ser nosso. É nós que precisamos tomar a iniciativa. Sabe por quê? Porque somos nós que estamos na luz. Se nós somos filhos da luz, somos nós quem damos o caminho. Se nós somos, e de fato somos filhos da luz, porque nós estamos em Cristo Jesus, então somos nós que apontamos o caminho para aqueles que estão perdidos e feridos. Essa integridade, ela deve ser a base de tudo que nós fazemos nos nossos relacionamentos. E a cura, ela começa a acontecer quando nós deixamos Deus tratar quem nós somos, irmãos. Quem nós somos. Quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, mais nós conhecemos dEle, mas mais Ele também nos faz conhecer a nós mesmos. Então, quanto mais nós nos conhecemos a nós mesmos, mais nós podemos nos relacionar melhor com as pessoas, mais nós iremos gerar relacionamentos inquebráveis, santos, puros, edificados em Cristo Jesus. E meus irmãos, o maior exemplo de todos é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há maior exemplo do que esse. Se o apóstolo Paulo nos exorta em Efésios a evitar essas coisas, Jesus, ele nos mostra como vivenciá-las. Ele é o exemplo perfeito, irmãos. Em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao 8, é um dos textos das Escrituras Sagradas que eu amo. Jesus está nos ensinando a esvaziar-se. Ele está nos ensinando a assumir a postura de servo. Ele está nos ensinando a nos humilhar em obediência. E o texto diz assim, Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essas atitudes, meus irmãos, são atitudes que nós precisamos tomar diariamente na nossa vida, para negar a nós mesmos, e receber um caráter ilibado da parte do Senhor. Mas por que eu estou tanto falando a respeito de integridade? Porque Deus tem planos maravilhosos para as nossas vidas. Assim como Ele tinha planos poderosos para a vida de José, irmãos. Deus tem propósito e destino para cada jovem aqui nessa noite. Deus tem propósito e destino para mim. Deus tem propósito e destino para você. Mas antes dEle nos dar o propósito e o destino, Ele vai tratar o nosso caráter. Antes dEle liberar o nosso destino, liberar o nosso propósito, antes dessas coisas ficarem claras para nós, Ele vai tratar para que sejamos íntegros como José foi. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 8, no versículo 29, a Bíblia diz assim:
Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu costumo falar, irmãos, que Jesus é o nosso mano velho. Quem tem aqui um irmão mais velho e você pensa assim, cara, eu tenho que ser como meu irmão, porque o meu irmão é um exemplo, sabe? Jesus é o nosso mano velho. Ele é aquele irmão, sabe? Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, mas a Bíblia diz também que Ele é o primogênito entre muitos irmãos. É Ele a quem nós devemos espelhar. É Ele que nós devemos olhar e dizer, eu quero ser como Jesus. Eu quero me parecer como Jesus. E Jesus, meus irmãos, é totalmente íntegro. Deus quer jovens linkados. Diga, Deus quer jovens linkados. Mas primeiro Ele quer jovens íntegros. Fale para você mesmo, Deus quer jovens íntegros. Porque gente sem integridade quebra relacionamentos. Mas pessoas íntegras, irmãos, curam ambientes pelo poder do Espírito Santo. Sabe, quando nós nos relacionamos com pessoas que têm o Espírito Santo, pessoas quebrantadas de coração, pessoas que estão andando em obediência ao Senhor, com humildade, o ambiente fica leve. As coisas parecem que fluem. Mas quando nós estamos num ambiente que as coisas não estão às claras, que há uma falsidade talvez, há falta de integridade, então parece que há uma carga no lugar, as coisas não fluem, as coisas não acontecem. Eu tenho certeza que você já presenciou e já vivenciou situações assim na sua família, no seu trabalho, na faculdade, em diversos lugares, em todos os relacionamentos e até na igreja, queridos. Mas Deus, Ele quer restaurar essas coisas, porque Ele tem propósito e tem destino. Nós vamos chegar no final aqui, para voltar para José, mas eu quero que você marque isso no seu coração, grave isso no seu coração. Deus tem propósito, Deus tem destino para cada um de vocês aqui. Mas antes do destino vai vir um tratado de caráter, vai vir esse gerar de uma integridade inquebrável no nosso coração. Porque nós iremos, irmãos, nos mover por grandes coisas do Senhor. E essas grandes coisas do Senhor, elas não são de qualquer forma, de qualquer maneira. Elas são mediante o que nós acabamos de ler no capítulo 8 de Romanos. Mediante o caráter de Cristo Jesus. O meu pastor, ele costuma falar uma coisa que eu acho muito poderoso. Ele fala assim, olha irmãos, nós precisamos nos mover nos dons que o Senhor derrama nas nossas vidas. Mas não apenas pela unção que Deus já derramou sobre nós através dos nossos dons, mas por causa do nosso caráter alinhado a Cristo Jesus. Isso é poderoso, irmãos, porque o Senhor tem dado dons, aleluia. O Senhor tem derramado dons, é dele que vem todo o dom perfeito, toda boa dádiva. Mas nós não podemos, irmãos, apenas nos mover pelos dons que o Senhor nos deu. Nós precisamos sim nos mover por um caráter que é semelhante a Cristo Jesus, para que os nossos dons sejam carregados da presença dEle, para que seja, irmãos, sabe, para que nós sejamos essas pessoas que chegam e ambientes são tratados, são curados, ambientes se tornam leves. Pessoas passam a ser tocadas pelo Espírito Santo por causa do poder transformador do caráter de Jesus no meu caráter, no seu caráter. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Jovens linkados com a integridade do caráter de Deus gera relacionamentos saudáveis, alegres, que emanam vida e luz. E consequentemente nós vamos experimentar uma poderosa transformação na nossa sociedade, irmãos. Eu não sei quantos aqui acompanham estatísticas, mas eu lembro que alguns anos atrás saiu uma estatística da revista Veja que dizia que, se eu não me engano, era até 2030 que metade do Brasil seria evangélico, irmãos. Alguém já viu alguma notícia dessa? Alguma estatística dessa? E de fato nós somos um grande número de evangélicos. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Vocês acham que falta alguma coisa? Você já parou para pensar, irmãos, se nós atingimos essa, talvez até já tenhamos atingido, não sei.
Mas independente disso, a quantidade de evangélicos que há no Brasil, por exemplo, se todos os evangélicos refletissem o caráter de Cristo, o que seria da nossa nação hoje, irmãos? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Se você refletir o caráter de Cristo na sua casa, a sua casa vai ser transformada. Vou contar uma experiência minha. Eu entreguei a minha vida para Jesus aos 15 anos. Desde os 11 anos eu lia muito a Bíblia. Ganhei uma Bíblia do meu tio, que foi a primeira pessoa que ministrou o Evangelho para mim. E que profetizava sobre mim diversas coisas. E eu não entendia nada, mas a palavra estava lá sendo ministrada. E com 15 anos, quando eu me converti, eu era aquele jovem alvoroçado. Minha mãe, né, nunca foi aquela de dizer assim, sou de tal religião. Mas ela tinha as imagenzinhas dela lá, os pingentes, né? O livro de sonhos. Sonhei com cobra, sonhei com a geladeira, sonhei com água. Sonhou com água, era morte. E aí sabe o que era que eu fazia? Eu, novo convertido, meu irmão, numa chama, eu procurava o livrinho de minha mãe e rasgava. Rasguei no meio o livrinho dela de sonhos. Pegava os pingentes que ela tinha guardado lá, jogava fora. Os santinhos, eu rasgava e jogava fora. Ela olhava para mim e falava assim, você tem é o diabo, não é Deus não. E eu ficava louco, peraí, na minha casa não pode ter idolatria, que é isso, está errado isso aqui. Até o dia, queridos, que eu aprendi que a única coisa que eu precisava fazer era obedecer minha mãe. Eu só precisava fazer isso, não precisava rasgar as imagens que ela tinha. Eu não precisava rasgar o livrinho que ela tinha. Eu não precisava queimar as coisas que eu queimei também. Eu só precisava obedecer minha mãe. Quando eu passei a observar isso, irmãos, a minha mãe passou a ser diferente. Ela abandonou todas aquelas coisas. Então eu percebi que não era a minha atitude de rasgar essas coisas, era a minha atitude de transformar a mim mesmo pelo poder do Espírito Santo, para que ela pudesse olhar para mim e dizer, quem é esse menino que está aqui que eu não conheço? Que eu tinha que falar 2, 3, 4, 5 vezes para obedecer, e na primeira que eu estou falando ele já está obedecendo. Você percebe, queridos, que nós podemos ser agentes de transformação onde nós estamos inseridos? Se simplesmente nós nos dedicarmos a deixar de fato que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Espírito Santo trabalhe no meu caráter. Espírito Santo, para que os meus relacionamentos sejam sarados, sejam retos, sejam puros. Trabalha no meu caráter, Senhor. Espírito Santo, quem eu sou? Aonde ainda estou falhando, Senhor? E o Senhor, Ele vai nos conduzir a isso. O Senhor, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos dar essa oportunidade de lapidar o nosso caráter, até sermos essas pedras preciosas, edificadas em Cristo Jesus. Aleluia. Meus queridos, se nós olharmos para a vida de José, José tinha todos os motivos para ser uma pessoa fria e calculista. Ele tinha todos os motivos visíveis para ser totalmente traumatizado pelos seus irmãos, pelas experiências que ele viveu. Ele deveria ser um jovem revoltado com a injustiça que ele sofreu. Porque eu lembro que a primeira vez que eu li isso na Bíblia, eu disse, meu irmão, como é que pode um negócio desse? E não teve um irmão para poder impedir aquilo. Até intentaram ali não matar o jovem e conseguiram não matar, mas impediram de fazer aquela atrocidade. Mas havia propósito e destino. O que é que você está vivendo hoje, meu querido? O que é que você está vivendo hoje que desafia você? E que Deus está querendo que você enxergue não apenas como coisas que estão ferindo você, mas que você enxergue como propósito e destino. Porque a ideia é essa, você sabia? Lagarto tem uma população de jovens para vocês ganharem para Jesus. Lagarto tem uma quantidade absurda de pessoas, Itabaianinha tem uma quantidade absurda de pessoas que nós precisamos ganhar para Cristo. E sabe com quem é que Deus conta? Faz assim com o dedinho. Agora vira a mãozinha. Aí faz assim. Deus conta comigo e Deus conta com você.
para transformar a sociedade. Sabe por quê? Porque talvez, irmãos, talvez 50% de evangélicos no Brasil não transforme o Brasil, mas você pode transformar a sua casa pelo poder do Espírito Santo. Deus pode trazer cura. Aleluia. Deus quer, Ele não só pode, como Ele quer. Ele deseja que você seja um agente de transformação na sua escola. E Ele está contando conosco, queridos. Então José, ele poderia viver amargurado no fundo do poço da sua alma. Ele poderia ficar lá preso para sempre. Ele poderia ter se entregado ao pecado, escondido com a mulher de Potifar. Ele poderia fazer isso. Ele poderia amar mais a aparência do que o seu caráter. Mas sabe o que é que ele escolheu? Ele escolheu ser verdadeiro quando ninguém mais via. Ele escolheu ser fiel quando ninguém reconhecia. Ele escolheu ser obediente quando não entendia absolutamente nada. E ele escolheu guardar o seu coração em vez de viver ferido. Porque eu tenho para mim, meus irmãos, que uma das coisas mais difíceis, mas que também desata coisas poderosas do Senhor em nós, é nós mantermos a nossa fé quando nós não entendemos absolutamente nada. Sabe, acontece coisa na nossa vida que nós não entendemos patavinhas. Mas é nesse momento que nós precisamos guardar o nosso coração, perseverar na fé, nos manter fiéis ao Senhor, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando não tem plateia, mesmo quando não tem hype, mesmo quando não tem nada disso. Mas nós estamos caminhando em direção ao propósito e o destino que o Senhor tem para a nossa vida. Sabe, às vezes nós podemos até duvidar disso, mas Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida. Aleluia. Nós bendizemos ao Senhor por isso, porque Ele tem propósito mesmo. E meus irmãos, uma vez que José tomou a atitude de viver de maneira íntegra, o que foi desatado na vida de José, meus irmãos? Um caráter forjado no secreto. Influência que não veio do marketing. O marketing é maravilhoso, louvado seja Deus pelo marketing. Mas a influência que vem do Senhor, ela não vem dessa forma. Ela vem por aquilo que Deus está gerando de dentro para fora, Elias. Deus colocou José numa posição de destaque, não para vaidade, mas para, diga comigo, propósito e destino. O que José vivenciou, meus irmãos, se tornou poderosamente notório e foi gerado das escolhas que ele fez quando não tinha plateia. Sabe, as escolhas que nós tomamos quando ninguém vê, é o que vai nos carregar desse propósito. É o que vai nos carregar desse destino do Senhor para a nossa vida. Cada vez que você decide por obedecer ao Senhor em coisas que ninguém mais vê, algo é acrescentado na sua vida. Parece que vem um peso de uma unção do Senhor sobre a sua vida, porque você está sendo edificado no secreto. E a Bíblia diz, meus irmãos, que aquilo que é edificado no secreto, eu estou parafraseando o texto, aquilo que é feito no secreto, ele vai ser colocado nos eirados para ser anunciado das alturas. É isso que Deus faz. Aquilo que você está vivenciando no seu secreto hoje, é aquilo que Deus vai fazer com que do eirado seja anunciado para muitos. Porque Deus é especialista em fazer essas coisas, queridos. A forma como José, lá no fundo do poço, decidiu se manter íntegro diante do Senhor, foi naquela magnitude que Deus disse: espera aí, eu vou colocar você como governador do Egito. Eu vou abençoar nações através de você. Eu vou abençoar sua família. Eu vou abençoar sua casa através de você. E aqueles sonhos que no início da história de José foi debochado, tiraram onda dele, né, como nós dizemos hoje. Deus fez se cumprir inimaginavelmente maior. Porque Deus faz muito mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Aleluia. Então, irmãos, por que nós precisamos olhar para José ainda hoje? Por que é que nós precisamos? Porque Deus continua dando propósito e destino.
Porque a medida do sucesso que teremos será de acordo com a integridade que nós demonstramos no processo que nós estamos vivendo. É por isso que nós precisamos olhar para essa grande nuvem de testemunhas, como o Hebreus diz, e saber que Deus tem coisas poderosas para fazer. Então, nessa dimensão horizontal em que nós vivemos, Deus quer, através de nós, em nós e através de nós, queridos, abençoar amigos, colegas, familiares, irmãos em Cristo, todos em nossa volta. Deus quer fazer uma grande e poderosa conexão, assim como Ele abençoou José. E através de José, nações vizinhas foram abençoadas. E é isso que o capítulo 50 de Gênesis diz. Olha, José chega para os irmãos dele e fala assim: queridos, não tenham medo, vocês fizeram o mal contra mim, mas Deus reverteu isso em bem, e foi para um propósito, para um destino que Ele fez isso. Então, irmãos, que tal se nós começarmos a enxergar essas coisas que talvez nos ferem, se nós começarmos a enxergar essas coisas que doem em nós, e nós começarmos a pensar que essas coisas estão forjando o nosso caráter, nos preparando para coisas grandiosas, e nós decidirmos viver uma vida de obediência ao Senhor. Porque essa é a chamada, queridos. Essa é a chamada para você, jovem, linkados. Essa é a chamada para você, uma vida de integridade, onde as pessoas elas vão querer se relacionar com você, porque elas vão ver que você tem Deus, elas vão ver que você tem o Espírito Santo, elas vão ver que há algo tão diferente em você, que atrai eles para que, eu quero conhecer o que esse cara tem, eu quero conhecer o que essa menina tem, o que essa jovem tem. E Deus quer fazer isso sim. Deus quer nos usar para criar conexões reais. Ele quer confiar grandes coisas a nós. Ele quer liberar propósito e destino. Eu quero repetir isso quantas vezes for necessária. Deus quer liberar propósitos e destinos para muitos. Mas Ele primeiro está tratando do nosso caráter, da nossa integridade. E se Deus quer fazer essas coisas, meus irmãos, quem vai decidir tomar essa posição? Quem é que vai ser o resiliente aqui nessa noite? Quem é que vai deixar Deus curar as suas feridas em primeiro lugar? Quem é que vai tomar a iniciativa de pedir o perdão? Você sabia? Como eu falei, nós estamos na luz, e aqueles que estão na luz, eles apontam o caminho. Então quem tem que tomar a primeira iniciativa somos nós. Quem é que vai decidir orar até que haja uma restauração do seu relacionamento? De amigos? De família? Quantos desejam tomar essa decisão nessa noite? Para que você possa ser um jovem linkado com o Senhor e linkado com as pessoas de forma santa, pura, com propósito, de forma intencional. Sabe, Deus, Ele quer que nós sejamos intencionais com os nossos relacionamentos. Mas nós precisamos tomar uma decisão sobre isso. Quantos estão dispostos a sair daqui nessa noite e dizer assim: eu vou ser a pessoa que vou entrar em contato com aquela pessoa, eu vou mandar um zap para ele, eu vou pedir perdão, eu vou procurar resolver essa situação? Ou quem vai ser as pessoas que vão entender isso e vai dizer: Senhor, cura as minhas feridas, para que eu possa também servir para curar aqueles que se relacionam comigo. Nós precisamos tomar essa decisão hoje. É tempo de jovens linkados, antenados, conectados, sarados, restaurados, íntegros, proclamarem uma grande mensagem, que é a mensagem da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Nós temos essa grande mensagem, queridos, a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque a Bíblia diz que nós estávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor, nós estávamos feridos, maltratados, e Ele curou as nossas feridas, Ele nos colocou no seu colo, Ele nos levou para o seu redil, para que nós possamos, irmãos, ser pessoas curadas para curar, transformados para transformar.
Pessoas que têm recebido propósito e destino para também liberar sobre a vida de outras pessoas propósito e destino. Amém? Aleluia. E para a gente finalizar, Romanos capítulo 8, do versículo 19 ao versículo 21. A Bíblia diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por vontade, mas por causa do que o sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E a liberdade da glória dos filhos de Deus, queridos, é propósito e destino. Essa é a grande obra que o Senhor quer fazer na nossa vida. Jovens linkados, Deus tem propósito e destino para liberar sobre a vida de vocês. Mas Ele está alinhando o seu caráter para que esse propósito e esse destino tenham um fim nele. E a coisa, meus irmãos, a Bíblia diz que melhor coisa é o final do que o início das coisas. E essa finalidade lá na frente, irmãos, talvez você não está entendendo nada do que está acontecendo agora. Mas se você se mantiver fiel ao Senhor, essas coisas elas vão vir à tona, elas vão ser, elas vão saltar de dentro de você, para que você passe a viver o propósito e o destino que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Essa era a palavra, irmãos, que Deus colocou no meu coração, para que nós pudéssemos refletir nessa noite. Jovens linkados. Você pode ficar de pé para a gente orar? Jovens linkados. Jovens alinhados à vontade do Senhor. Jovens alinhados ao Espírito Santo. Jovens curados para curar. Jovens sarados para sarar. Você pode pegar na mão do seu irmão aí para a gente orar? Você pode fazer uma oração nesse lugar e dizer: Senhor, se houver feridas no meu coração, sara, Senhor. Porque o Senhor é aquele que sara todas as feridas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesse lugar, porque nós compreendemos que precisamos ter o caráter de Cristo Jesus. Nós compreendemos que precisamos ser tratados pelo Espírito Santo para viver o nosso propósito e o nosso destino no Senhor, Pai. Nós queremos viver os relacionamentos horizontais em cura, em amor, em bondade, em fidelidade, em integridade, Senhor. E nós sabemos que precisamos ser tratados primeiro no nosso interior. Então, Senhor, faz com que sejamos os jovens curados para curar. Faz que sejamos os jovens transformados para transformar. Faz que sejamos, ó Pai, no nome de Jesus, uma juventude poderosa na terra, Senhor, que vai viver sob o poder do Teu Espírito, contribuindo para que relacionamentos sejam edificados, sejam restaurados, sejam curados, contribuindo para que a sua presença se revele para famílias inteiras, ó Pai, para grupos de amigos, para ambientes profissionais, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, desperta o nosso coração, Senhor, para isso. Para que não haja máscara nos nossos relacionamentos. Para que não haja inimizades, mas amizades solidificadas no Teu Espírito. Ajuda-nos, Espírito Santo, pelo Teu poder. Ajuda-nos, Espírito Santo, pelo Teu poder. Nós somos dependentes do Teu poder. Apesar das feridas, apesar das desilusões, Aleluia! Eu te chamei. Faz a Tua obra, Senhor. Chamei. Faz a Tua obra, Jesus. Apesar do passado, apesar cura o nosso interior, Jesus.